O século XX foi um século onde mais filósofas mulheres passaram a ganhar atenção. Elas já existiam, é claro, mas elas ganharam mais atenção no século XX. O vídeo de hoje é uma apresentação de 4 pensadoras muito interessantes que você não pode deixar de conhecer. A primeira delas é Simone Weil. Simone Weil foi uma das pessoas que viveu a sua própria filosofia, que ensinou com o exemplo. Ela foi uma escritora, filósofa e mística francesa, e em uma escola em que ela deu aula, ela ganhou o apelido de a Virgem Vermelha, uma mistura de freira com anarquista. Simone Weil entrou e trabalhou numa fábrica da Renault por quase 2 anos para aprender sobre a condição operária de verdade. Ela não viveu a vida intelectual típica de ficar atrás de uma bancada, escrevendo e falando sobre os problemas do mundo. Ela buscou conhecer esses problemas e depois ela escreveu A Condição Operária. Ela lutou na Guerra Civil Espanhola, onde ela sofreu um acidente, queimando a sua perna. Ela era frágil, ela era míope, ainda assim ela fazia questão de ir para a frente, de buscar melhorar o mundo com as suas ações. Ela até sugeriu ser enviada para uma missão muito perigosa, de preferência, ela escreveu, pulando de paraquedas, né, o que acharam um absurdo. E Simone Weil vai, no entanto, se descobrir uma pessoa religiosa quando ela tem a sua primeira experiência mística. Certa vez, no mosteiro beneditino, ela estava com muita enxaqueca, sofria disso, e ela ouviu cantos gregorianos e ela teve uma experiência mística com Jesus Cristo. A partir de então, ela se dedicaria também à religião cristã. Ela vai dizer: o cristianismo é a religião dos escravos, assim como Nietzsche disse. Mas diferente de Nietzsche, ela acrescenta: e eu com eles. Então, Simone Weil, ela vai prezar pela generosidade, pelo altruísmo, pela solidariedade, pelo amor ao próximo. Ela vai se recusar a se alimentar, porque pessoas na França, nos países ocupados da guerra, as pessoas que estavam lutando a guerra estavam precisando mais daquela comida do que ela. Então ela mandava as suas refeições serem enviadas para a França. Ela vai viver como uma seta, trabalhando no campo, dormindo em um saco no chão. Ela vai buscar se conectar com Deus. Ela vai buscar viver essa experiência religiosa na sua pele. Simone Weil morre aos 34 anos, vítima, ela estava sofrendo de tuberculose, mas ela tem uma parada cardíaca. Ela deixou de se alimentar nesse contexto de não querer comer quando as pessoas estavam passando fome, né, e enviar suas refeições para a França, e ela acabou num sanatório, né, ela acabou morrendo jovem. A próxima pensadora que eu gostaria de trazer diverge bastante de Simone Weil. Se Simone Weil prezava pelo altruísmo e pela religião, Ayn Rand vai prezar pelo egoísmo e pela razão. Essa pensadora russa que vai se naturalizar norte-americana vai ficar popular com seus escritos fictícios, suas peças e seus romances, dos quais se destaca A Revolta de Atlas, e depois vai tentar propagar a sua filosofia, que ficou conhecida como o objetivismo. O objetivismo tentava colocar a racionalidade humana no centro. Rand também defendia o liberalismo econômico por considerar o sistema mais apropriado para a liberdade humana, por levar em conta a liberdade do direito à propriedade e tudo mais. E ela vai rejeitar completamente a religião, acreditando que apenas por meio da razão o ser humano pode obter o conhecimento. Ela defende o seu egoísmo racional. Ela tenta positivar o egoísmo na sociedade. E ela vai, inclusive, ter uma obra chamada A Virtude do Egoísmo. E outra muito importante é Objetivismo, Introdução à Epistemologia e Teoria dos Conceitos, além de Capitalism, the Unknown Ideal. A terceira pensadora que eu apresento neste vídeo talvez seja a mais conhecida, a Simone de Beauvoir. Ela foi uma pensadora que esteve relacionada ao feminismo, assim como ao existencialismo, e de certa forma unia essas duas correntes. Ela está relacionada à segunda onda do feminismo e ficou muito famosa pelo livro O Segundo Sexo. Para Beauvoir, o modelo
pensado de natureza humana desde Aristóteles e antes dele era o masculino, e a mulher era uma espécie de outro. Beauvoir vê, mesmo na ideia de igualdade de direitos, uma tentativa de tornar a mulher próxima do ideal masculino, não dando uma expressividade própria ao feminino, né? A mulher, para se tornar igual ao homem, ela pode fazer as mesmas coisas que o homem faz. Ela tem o direito de fazer o que o homem faz, de ser o que ele é. Isso, para Beauvoir, é uma ideia equivocada, não é o suficiente. Isso ignora as diferenças entre os homens e as mulheres. E a figura da mulher estaria relacionada na sociedade a certos estereótipos que negam à mulher um eu próprio. E esses estereótipos são mãe, esposa, dona de casa, virgem, cozinheira, símbolo da natureza e por aí vai. Tudo isso para ela são ideias cristalizadas que não necessariamente precisam se vincular com a identidade de um indivíduo mulher, que tem muita dificuldade de ser quem ela própria quer ser por causa desses estereótipos. Então as mulheres deveriam se libertar da ideia de que tem que ser como os homens e também da passividade que a sociedade, com esses estereótipos, lhes atribui. Então seria viver uma vida autêntica, de criação, de instauração, de engajamento com o mundo, de descoberta do seu próprio eu. E isso tem uma influência muito grande do existencialismo, que tanto Beauvoir quanto seu companheiro de vida inteira, Jean-Paul Sartre, defendiam. Para Beauvoir, o engajamento é muito importante. Se você lê o seu livro Por uma Moral da Ambiguidade, que eu tenho aqui no canal do YouTube 2 vídeos sobre esse texto da Beauvoir, que é uma introdução ao seu pensamento existencial, você pode assistir aqui no card, você vê que para ela, esse hiato que os filósofos modernos vão colocar entre eu e mundo, entre ser humano e mundo, ele fica diluído, de certa forma, quando acontece a experiência da ação, do engajamento. Quando você está fazendo algo que te dá propósito, algo que você está prestando muita atenção e foco, você nem percebe que você é uma coisa e essa atividade é outra. Você, de certa forma, se torna um com a coisa, né? E para ela, isso vai ter uma dimensão redentora na experiência humana, porque no momento do engajamento, o seu sofrimento também está ausente. As obras da Beauvoir, como eu já falei, são O Segundo Sexo, as especificamente filosóficas, Pirro e Cinéias e Por uma Moral da Ambiguidade. Tem também os seus romances. Se você está gostando desse vídeo, deixe a sua curtida, pois isso é muito importante para vídeos como esses atingirem um público maior. Deixe também um comentário que ajuda ainda mais, se você quiser ajudar o canal a atingir esse propósito com vídeos interessantes como esse. E vamos à nossa última filósofa do vídeo, que eu já trouxe aqui para o canal também, a Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma pensadora alemã de origem judaica que morou nos Estados Unidos, que fugiu para os Estados Unidos, trabalhou nos Estados Unidos. Ela foi orientada pelo Karl Jaspers, ela foi amiga do Walter Benjamin e influenciada pelo Heidegger. Inclusive teve um caso amoroso com Heidegger, mas isso não vem ao caso. Hannah Arendt tem um dos pensamentos mais originais do século XX e a política está no centro do seu pensamento. Eu, inclusive, trouxe um amigo meu especialista na obra do Hannah Arendt para apresentá-la aqui em um vídeo que teve quase 1 hora. O card está aqui em cima, se você quiser conhecer o seu pensamento em mais detalhe. Mas um fator decisivo em sua vida foi a descoberta dos campos de concentração. Isso a levou a escrever a sua obra mais popular, talvez sua obra principal, Origens do Totalitarismo, onde ela estuda o fenômeno do totalitarismo do século XX como um fenômeno inédito, diferente das tiranias do passado, por exemplo. Um problema inédito, um problema relacionado à cultura de massas, e ela vai estudar com isso, né, como vocês já devem saber, porque é um dos seus trabalhos mais populares, o problema da banalidade do mal, no caso Eichmann, investigando como que Eichmann, né, foi capaz de ser o monstro que ele foi no contexto da administração dos campos de concentração e de levar as pessoas ao extermínio, sendo um homem tão ordinário,
né? Como homens aparentemente tão ordinários fizeram coisas tão terríveis durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela, né? A ideia da política vai ganhar uma dignidade própria. Como assim? De acordo com Hannah Arendt, a tradição teve um preconceito muito grande e enraizado com relação à política. A política, para ela, está relacionada à pluralidade, ao aparecer em atos e palavras, em discursos, a troca. Não há um filósofo isolado descobrindo, escrevendo, teorizando qual é o sistema filosófico, o regime político perfeito para ser aplicado e administrado em um determinado governo. Para ela isso não é a política, mas a política infelizmente tem se tornado isso. E isso vai desde Platão com a sua República, até pensadores modernos como Hobbes, como Montesquieu, e no seu próprio tempo ela buscava emancipar, portanto, a política desse preconceito enraizado. Ela vai ter obras que vão ter uma dimensão muito fenomenológica também, dada a influência do Martin Heidegger no seu trabalho. Ela vai pensar o ser humano como um ser no mundo, né? O mundo sendo o mundo das relações humanas. Entre as suas principais obras estão Origens do Totalitarismo, O Caso Eichmann, A Condição Humana, talvez a sua obra mais filosófica, A Vida do Espírito, Entre o Passado e o Futuro e outras. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário, comente quais outras filósofas você acha que é muito importante que todo mundo conheça e nos vemos no próximo vídeo. Olá pessoal, Matheus aqui interrompendo meu próprio vídeo. Você sabe o que é a beleza? O que é o sublime? Qual é a diferença entre uma obra de arte boa e uma obra de arte ruim? Se você tem interesse em saber o que grandes filósofos da nossa tradição, como Platão, como Aristóteles, como Kant, como Hegel, como Nietzsche, pensaram a respeito da estética, isso é, do campo da filosofia que cobre a sensibilidade, incluindo as obras de arte, aproveite para fazer o meu curso Introdução à Estética e à Filosofia da Arte. É um curso de 5 horas de duração, com 5 aulas, que está disponível na Udemy, uma plataforma totalmente confiável e apropriada para fins acadêmicos. Vários professores disponibilizam os seus cursos lá. Tem uma página de vendas muito confiável, onde você pode parcelar o curso em diversas vezes e é totalmente seguro. O link está na descrição e eu estou disponível para todas as dúvidas que você tiver. Te vejo lá!